Olá pessoal, estamos ao vivo, galera aqui do presencial, você aí de casa, para a nossa revisão final de criminologia para investigador PCMG. Então nós temos uma missão aí nessas próximas 2 horas, nos nossos 4 blocos, de enfrentar, fazer de fato uma grande revisão dos principais pontos do nosso edital. Vai ser um ritmo acelerado, então preparem-se aí, a caneta, o material, obviamente que um ritmo acelerado, mas que a gente consiga formular os raciocínios também, tranquilo, mas eu vou imprimir um ritmo bacana aqui para que a gente possa, de fato, fazer uma boa revisão para a nossa prova, alcançando uma parte dos temas do nosso edital. Beleza? Show? Então, na tela, esse aqui é o nosso conteúdo programático. Até aqui, quem é da turma regular, nós conversamos, um edital 100% padrão. E aqui no final nós temos temas específicos que costumam ser exigidos nas provas de Minas Gerais, nos últimos certames, de 3 obras em especial. A gente vai revisar isso aqui também no final. Tá? Então a ideia é dar uma passada por tudo isso, daquilo que efetivamente mais cai em nossa prova, para que vocês a enfrentem sem dificuldade. Beleza? Então, show. Vamos lá. Criminologia. Bom, a gente sabe que a criminologia faz parte da chamada tríade das ciências criminais, não é isso? Ao lado do direito penal e da política criminal. Cada um desses ramos tem um papel importante dentro, então, dessa jornada das ciências criminais, ou na classificação de von Licht, da ciência penal total. A criminologia cabe aquele papel de ter um substrato científico, empírico, trazer a bagagem científica para isso mesmo, por meio das investigações criminológicas. A política criminal vai transformar esse estudo criminológico em decisões concretas, em estratégias concretas para o controle da criminalidade. Então é um exemplo de política criminal, a melhoria na iluminação pública de um lugar onde está acontecendo muito crime, por exemplo, até algo muito mais complexo, como a formulação de uma política pública de Estado. E o direito penal tem a missão de transformar esse estudo, essa bagagem científica criminológica, esgrimida ali pela política criminal, em proposições jurídicas gerais obrigatórias, aquilo que a gente já conhece como norma penal incriminadora. Tá? Cuidado, já caiu no concurso da PCMG, salvo engano, no último concurso para escrivão. Direito penal e criminologia possuem objetivos comuns? Sim. Tá? A metodologia é diversa, mas os objetivos são comuns. Tanto a política criminal, como o direito penal, como a criminologia vão objetivar o quê? Reduzir criminalidade, prevenir criminalidade, transformar, deixar a sociedade um pouco mais harmônica, embora, repito, tenham metodologias diversas. Ok? Começando então aqui a nossa revisão com um assunto muitíssimo importante. Estabelecer qual é o marco científico da criminologia. Isso aqui parece bobo, parece pontual, mas é fundamental para a nossa ciência criminológica. O que é marco científico de algo? E a gente delimitar a partir de qual momento a criminologia alcançou de fato a sua autonomia enquanto ciência. Ou seja, a partir desse marco que a gente vai definir agora, para trás, pré-científica, para frente, científica. Qual que é esse marco científico da criminologia? Apesar de haver uma corrente minoritária que vai abordar a obra de Beccaria, levem isso aqui que está em vermelho para a prova. Tá? A obra que inaugura o marco científico da criminologia é a obra O Homem Delinquente, de Cesare Lombroso, de 1876. Ou seja, a criminologia vira uma ciência de fato no século XIX, na segunda metade do século XIX. Antes disso, nós tínhamos pesquisas, estudos de interesse, de relevância para a criminologia? Com certeza. Eu já falei com vocês em sala de aula, nas turmas regulares, que desde os primórdios, desde os homens das cavernas, a gente já tinha pintura rupestre, onde o homem ilustrava ali conflitos entre os seres humanos. Então sempre foi do interesse do ser humano estudar, pesquisar, de alguma forma tentar compreender esses conflitos. Só que para um recorte didático, o que a gente separa de etapa pré-científica da criminologia? Escola clássica, ok? Então, tudo que a gente vai estudar de etapa pré-científica vai se resumir didaticamente à escola clássica, chamada de escola liberal clássica ou escola clássica do direito penal, ali no século XVIII, começo do século XIX, e nós começaremos a etapa científica da criminologia com a escola positiva ou positivista, que é a escola inaugurada aqui por Cesare Lombroso. Então, se cair nossa prova objetiva,
Qual é o marco científico da criminologia? Isso aqui, ó. O Homem Delinquente, de Lombroso, 1876. Fechado? Por que essa obra de Beccaria, que vai falar sobre crime, criminoso, não era etapa científica? Porque adotava a metodologia típica do direito penal e não da criminologia. O que fez Lombroso ser, então, o primeiro autor de criminologia, porque ele usou metodologia típica da criminologia. Afinal de contas, é isso que transforma o conhecimento em ciência. É ciência aquele conhecimento que está ali fundamentado em principiologia própria, em metodologia própria. Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Conceito de criminologia. Vamos lembrar que o conceito de Antônio Garcia Pablo de Molina, ele já vai antecipar pontos importantes que nós veremos aqui em nossa revisão na sequência. A criminologia é uma ciência que vai adotar uma metodologia específica, empírica, interdisciplinar, que vai se ocupar atualmente de 4 objetos de estudo: crime, criminoso, vítima e controle social, que tem como objetivo realizar um diagnóstico do crime, um estudo científico contrastado sobre gênese, dinâmica e variáveis do crime. Crime esse, para a criminologia, sempre considerado como um problema individual, mas também social. E a criminologia tem funções, né? Basicamente 3 funções. Quais funções são essas? Explicar e prevenir esse crime, estudar técnicas de intervenção positiva no homem infrator, daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso, e avaliar os diferentes modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então, resumindo, a ciência criminológica possui metodologia própria, possui objeto de estudo próprio e tem como função explicar e prevenir o crime, avaliar, desenhar a melhor forma de intervir no infrator para possibilitar a sua punição, mas também a sua reinserção social, e também estudar, analisar os principais modelos, ou os melhores modelos de reação de resposta ao delito. Fechado? Métodos. Quais são os métodos, então, da criminologia que vão diferenciar a ciência criminológica do direito penal? Empírico, indutivo e interdisciplinar. Não é isso? O que é método empírico? Vamos lembrar. Análise e observação da realidade. Não é isso? O criminólogo é aquele que vai in loco conhecer de fato o problema que ele está estudando. Por isso que a criminologia é uma ciência do ser, ao contrário do direito penal. O direito penal é o quê? Uma ciência do dever ser. Por que do dever ser? Porque o direito penal vai estabelecer o quê? Uma expectativa de comportamento. Não é isso? Quando está lá no artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, matar alguém e uma pena, o que o direito penal está buscando? Ele está dizendo que é proibido matar alguém? Não, está dizendo que se alguém assim fizer, vai estar sujeito àquela pena. Mas o que se espera com essa norma? Que as pessoas não se matem, não é isso? Então, é proibido matar alguém? Não, está lá expresso. A regra do jogo é clara. Se você matar alguém, a sua pena será aquela. Agora, enquanto ciência devia ser, o que o direito penal espera ao imputar uma pena grave para essa conduta é que essa conduta não ocorra, ou que ela ocorra em grau baixíssimo. Beleza? Então, por isso que o direito penal é uma ciência do dever ser e a criminologia é uma ciência do ser. Esse método empírico, ele é também experimental? Cuidado aqui, tá? Ele é quase sempre empírico experimental, mas nem sempre. Essa relação é contingencial, não é uma relação necessária. Se o examinador estiver inspirado e quiser puxar um pouquinho a corda na prova, ele pode cobrar isso. Muitos autores de manuais um pouco mais superficiais vão dizer, o método é empírico experimental. Os autores que mais aprofundam a criminologia vão dizer que não, porque nem sempre é possível experimentar, de fato, aquela realidade. Aquele exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Estamos fazendo um estudo criminológico e queremos saber se as pessoas que estão sob efeito de drogas têm uma maior potencialidade delitiva ou não, se as pessoas são mais propensas a praticar crimes ou não. Vamos imaginar esse exemplo hipotético. O criminólogo pode fazer essa pesquisa? Pode, ele vai entrevistar, ele vai conversar com dependentes químicos, ele vai conversar com vítimas, vai conversar com o corpo médico, vai conversar com familiares, ele pode analisar as estatísticas criminais. Tudo isso é método empírico de análise e observação da realidade. Ele pode agora sujeitar ao uso de drogas para sentir os efeitos, eventualmente experimentar essa realidade para saber se ele tem ou não uma dinâmica de potencialidade criminosa? Não, e por 2 razões muito óbvias. Primeiro, isso expõe o quê? Risco de saúde. Segundo, no Brasil, portar drogas para consumo pessoal
é crime do artigo 28 caput. Então, em alguns exemplos, em alguns estudos, o método continua a ser empírico, porque isso é o que define o estudo criminológico, mas nem sempre é experimental. Então, boa parte das vezes é possível ser empírico e experimental. Mas se a nossa prova der uma puxada, uma aprofundada e cobrar essa diferença, vocês fiquem atentos, beleza? Segundo método, indutivo. O que é o método indutivo? O método que sai de situações particulares, individualmente analisadas, para só depois estabelecer uma hipótese conclusiva. Não é isso que o criminólogo faz a todo tempo? Imagine esse estudo hipotético que eu inventei com vocês. Eu entrevisto o dependente químico tal, converso com o familiar tal, converso com o médico, converso com outro dependente químico, analiso um outro caso, pego estatística, etc. Ao final, eu vou juntar tudo isso e estabelecer algum tipo de conclusão para a minha pesquisa. Isso é um método criminológico indutivo, né? Sai de situações particulares e vai para o geral. Diferentemente do direito penal na aplicação da lei penal. O direito penal, quando aplica a norma, ele tem que ser o quê? Dedutivo. Ele tem que sair do geral para depois ir para o particular. Porque eu não posso analisar um comportamento humano se antes disso eu não tiver o quê? A norma penal incriminadora prevista. Concordo? Ah, o colega veio aqui e jogou um papel de bala no chão da sala de aula. Aí eu falo, seu comportamento é esse, ele é muito grave, amanhã eu vou criar um crime de jogar papel de bala na sala de aula com reclusão de 5 a 10 anos. Eu vou poder punir você? Não, isso é o princípio da legalidade. Né? Corolário básico. Então, direito penal na aplicação da norma penal, primeiro eu tenho que ter a norma penal abstrata, já prevista, já vigente, para só depois analisar um comportamento individualmente considerado. Tá? Então, o direito penal na aplicação da norma ele é dedutivo, ao contrário da criminologia. E a criminologia é também interdisciplinar, porque ela vai contar com a colaboração harmônica de uma série de disciplinas para a formação do seu conhecimento próprio. Exemplo de disciplinas que colaboram com a criminologia: biologia criminal, psicanálise criminal, sociologia criminal, geografia criminal. As teorias psicanalíticas da criminalidade, por exemplo, de Freud, vão contar com todo o conhecimento de psicanálise para a formação do conhecimento criminológico próprio. Tá? Então, a criminologia é uma ciência autônoma, sim, ela tem um conhecimento autônomo, mas ela conta com a colaboração de várias outras disciplinas para a formação do seu conhecimento próprio. Beleza? Então, na tela, é isso que eu quero que vocês levem para a prova. Empírico, indutivo e interdisciplinar. Cuidado para não confundir, questão muito comum nas provas de Minas, com os métodos do direito penal. Quais são os métodos do direito penal? Lógico, abstrato, na aplicação da norma penal, quando eu conversei com vocês aqui, dedutivo, normativo, jurídico. Então, geralmente, o examinador coloca lá, a criminologia é uma ciência empírica, jurídica e interdisciplinar. Errado, cuidado que está com pegadinha de prova. Tá? O examinador, às vezes, puxa nesses detalhes. Parece fácil quando a gente está revisando, mas eu sei que na hora da prova tem N fatores. Nervosismo, ansiedade, né? Vocês não têm só criminologia para estudar, não é isso? Tem que estudar um monte de coisa chata. Criminologia é legal, tem que usar um monte de coisa chata? Tem, então faz parte. Então, né, o objetivo aqui é, né, que vocês lembrem disso na hora da prova. Então, cuidado para não confundir aqui método do direito penal com método da criminologia. Beleza? Tem disciplina que tem legal, mas é só no nome, não é isso? Medicina legal, por exemplo. Legal é só no nome. Difícil dar aula dessa disciplina, né? Minha avó sofre, mas faz parte. Enfim, estudasse ela, né? Uma disciplina legal. Agora já foi. Objetos de estudo. Isso aqui é também um tema muito importante para a gente. Vamos lembrar, até o século XX a criminologia se preocupava com apenas 2 objetos de estudo, não é isso? Delito e delinquente, era o chamado paradigma etiológico da criminologia, que vem de etiologia, de causa e fator. Então, as primeiras teorias estavam preocupadas só com causa e fator e conceito. Quem é o criminoso? Por que ele comete crime? Depois do giro sociológico da criminologia no século XX, e com um especial destaque para o giro sociológico de conflito, a criminologia passa a estudar outros 2 objetos para além de crime criminoso. Que objetos são esses? A vítima e o controle social. Tá? Então, se o examinador estiver bondoso, caridoso, ele vai colocar uma questão objetiva de prova. Os objetos de estudo da criminologia são delito, delinquente, vítima e controle social. Né? Pode colocar crime, criminoso, infração, infrator. Beleza? Questão para não errar em prova.
né? Isso é questão para você falar assim, ufa, não zerei, pelo menos. Né? Então fiquem atentos a isso. Mas se ele quiser aprofundar um pouquinho em objeto de estudo, o que ele pode cobrar? Vamos revisar isso agora. Dentro de delito, conceitos de delito é o mesmo da criminologia do direito penal? Não é. Para quem está acompanhando ao vivo, ontem quem estava aqui com vocês? Chiquinho, não é isso? Chiquinho, encontrei com ele ontem aqui na sala de professores antes de entrar. Cheguei com o cabelo tudo bagunçado, cansado. Ele, o que foi, velho? Que você tá essa maluquice? Falei, Chiquinho, acabei de sair de um treino de jiu-jitsu, tomei um banho e vim correndo. Aí ele, tô quase igual você. Falei, você lutou? Ele, não, tô jogando xadrez no celular. Falei, sério, Chiquinho? Sério, ele, tô treinando posições. Falei, velho, Chiquinho é muito doido mesmo. Tem que ter umas 3 vidas pra gente recuperar a nerdice dele. Esqueçam aquele conceito analítico de crime que o Chiquinho passou aqui para a criminologia, tá? Então, ação, omissão, típica, antijurídico, culpável, aquilo é lá para o direito penal. Para a criminologia, o delito, tem vários conceitos de delito para a criminologia, mas o que mais aparece em provas, né, que mais aparece em manuais, é esse aqui. Então, o conceito de delito para a criminologia é a conduta de incidência massiva na sociedade, capaz de causar dor, aflição e angústia, persistente no espaço e no tempo. Sérgio Salomão Shekhara vai traduzir esse conceito em 4 características, não é isso? O delito para a criminologia tem que ter incidência massiva na população. Não pode ser um fato isolado. Tem que ter incidência aflitiva. O que é incidência aflitiva? Vamos lembrar? Capacidade de gerar dor, aflição, angústia, sofrimento. O crime é algo que é ruim, não é isso? Daqui a pouquinho vocês estão aí nas nossas unidades policiais. As pessoas vão chegar na delegacia para contar uma novidade para a gente? Não. Contar coisa ruim. A gente só procura a polícia, todos nós, quando a gente tem um grande problema que a gente não consegue resolver de outra forma. Né? Eu brinco que esse negócio de mandar flor para delegado é só na música. Isso é uma característica do crime, essa incidência aflitiva. Quer seja um sofrimento que a gente sente individualmente, pô, eu fui vítima de lesão corporal, fui vítima de um crime violento qualquer, beleza. Agora, se a gente está sentado assistindo televisão e percebe lá um derramamento de óleo, um crime ambiental numa bacia riquíssima, está vendo lá um monte de peixe morrendo, animal, isso não causa um negócio ruim na gente também? Esse é um tipo de sofrimento, né, de incidência aflitiva do crime, difusa, coletiva e etc. Beleza? Terceira característica, persistência espaço-temporal. Não basta ter incidência massiva na população, não basta ter incidência aflitiva, tem que ter uma persistência no espaço e no tempo. E para checar, não adianta nada ter essas 3 primeiras características, se não houver um consenso da necessidade de intervenção nessa conduta sob o ponto de vista criminológico, criminal e etc. Né? E por isso que o autor cita lá na sua obra o uso do álcool como um exemplo em que falta essa 4ª característica. Não é isso? O uso do álcool tem incidência massiva na população? Tem. Tem incidência aflitiva? Tem. Tem persistência espaço-temporal? As pessoas usam álcool com regularidade no espaço e no tempo? Sim. Muitos de vocês, provavelmente, depois da nossa prova, vão fazer o quê? Né, no período ali que sobrar. Muitos vão optar por fazer o uso do álcool. Né, ou para chorar as mágoas, ou para comemorar. Né, faz parte. O uso do álcool no Brasil é o quê? Quase cultural. Então, falta essa última característica. Agora, pensa no uso da maconha, no uso da cocaína, no uso do êxtase. Tem as 3 primeiras também. Mas, ao contrário do uso do álcool, também preenche a 4ª em razão desse consenso da necessidade de intervenção do ponto de vista criminal. Não vou entrar no mérito aqui do porquê que a maconha sim e o álcool não. A gente tem que estudar a origem do proibicionismo das drogas, a gente vai perceber que tem até argumentos de moral cristã. Isso daria um curso só para a gente falar sobre isso, não é objeto da nossa cobrança, mas saibam desse exemplo da doutrina do Shekhara. Então, o conceito de delito para a criminologia tem que ter essas características aqui, e o conceito é isso que está na tela para vocês. Beleza? Antes da gente entrar na vítima, vamos só recapitular rapidinho quanto ao delinquente, ao criminoso. O conceito de delinquente ele foi mudando conforme as diversas escolas ou teorias da criminologia, não é isso? Para os clássicos, quem que era o delinquente? Vocês se lembram? Era aquele pecador que optou pelo mal. Os clássicos entendiam que o delinquente era alguém normal que optava por praticar um crime. E o crime, para a escola clássica, era tido como uma quebra, um rompimento do contrato social, do pacto social.
Como nós estamos falando de século XVIII, começo do século XIX, muita influência do iluminismo e muita influência religiosa, né, os clássicos traziam essa noção de que o criminoso era um pecador que acabou optando pelo mal. Depois, já na escola positivista, isso muda, porque o delinquente passa a ser alguém clinicamente observável, alguém anormal, não é isso? Tanto para Lombroso, como para Ferri, como para Garofalo. Claro que Lombroso era mais radical, né? Entendia que o delinquente era aquele animal selvagem, um ser atávico, predisposto ao crime. Mas a escola positivista como um todo encarava o delinquente como alguém anormal, clinicamente observável. Para a escola correcionalista, o delinquente era um ser inferior, débil, que por isso precisava de orientação e proteção do Estado. A doutrina traz uma aproximação da escola correcionalista no Brasil com um tratamento dado ao adolescente infrator. Marxismo, em linhas gerais, quem que é culpável pelo delito para os marxistas? Se recordam? A própria sociedade, em razão da adoção do quê? Do modo de produção capitalista. E um conceito atual de delinquente, né, que vai misturar várias correntes criminológicas, um conceito bem generalista que aparece em muitas obras, a exemplo da obra de Checário, é aquele indivíduo que está sujeito às leis, podendo ou não segui-las por razões multifatoriais. A explicação do crime é multifatorial, não é isso? Eu posso dizer que no Brasil a desigualdade social é um fator componente para a criminalidade? Sim. 9 em cada 10 dos nossos presos estão presos por crimes aquisitivos, crimes que guardam algum tipo de aspiração patrimonial. Agora, eu posso dizer que toda a fundamentação de todo o crime no Brasil é pela miséria, pela desigualdade? Evidentemente que não. Senão as pessoas que não estivessem nesse contexto não praticavam crimes. Não é isso? Então é multifatorial mesmo a explicação do crime. Fechou? Vítima, um objeto muito importante para a gente aqui na criminologia. O que cai de vítima na prova com muita frequência? 2 assuntos. As fases históricas da vítima, estão na tela aí para vocês, e os tipos de vitimização. Então vamos relembrar isso aqui em nossa revisão final. A vítima passa por 3 momentos históricos bem delineados. Idade de ouro, ou protagonismo, começa lá desde os primórdios até o fim da Alta Idade Média. Nesse período a vítima era o quê? Soberana, autotela, vingança privada, Código de Hammurabi, lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A vítima tinha para si o monopólio da punição. Se alguém arrancasse o meu braço, eu tinha o direito, enquanto vítima, de ir lá e arrancar o braço dessa pessoa. Então a vítima praticava a sua vingança privada, a sua autotutela. Do fim da Alta Idade Média até os ideais do liberalismo moderno, ali mais ou menos o Código Penal francês, nós passamos por um momento completamente contrário, que é um momento de neutralização e esquecimento. O Estado vem e fala, não, vítima, sai fora, quem pune sou eu, Estado, e a relação entre crime e criminoso é uma relação Estado-criminoso, quem pune e quem é punido. A vítima não é vista como sujeito de direitos, e sim como mero objeto de direitos. O papel da vítima nessa fase era só de testemunhar o que aconteceu. Então eu não estava preocupado com a vítima, se ela estava reparando os danos, nada disso. A minha preocupação era só que a vítima me contasse o que aconteceu, e aí o Estado ia lá punir esse criminoso. Do Código Penal francês para cá, nós temos o terceiro período histórico, período de redescobrimento, revalorização. O estudo da vítima para a criminologia vai começar, né, a ganhar um contorno especial exatamente nesse momento, no período pós-guerra. Né, tem um discurso famoso de Benjamin Mendelsohn, em 1947, em Bucareste, que ele vai, inclusive, propor, né, a chamada vitimologia, uma ciência que vai estudar a vítima de um delito. Tá? Então, na história, a vítima passa por uma idade de ouro protagonismo, em que ela tinha vingança privada, poder punitivo, passa por um período absolutamente obscuro para a vítima, em que ela é neutralizada, esquecida, e o momento atual é um momento de redescobrimento, de revalorização. Tá? Cuidado que isso cai bastante em nossas provas. O segundo assunto aqui de vítima que eu quero revisar com vocês nesse encontro de hoje são os tipos de vitimização. Cuidado aqui com isso. O que é vitimização, Murilo? Vamos lembrar? Sofrimento suportado pela vítima em razão de um trauma. Que trauma que é esse aqui para a gente? Um crime. Tá? A vítima pode sofrer por diversas razões. Ela pode sofrer porque ela teve o relógio furtado, ela pode sofrer porque ela desenvolveu um trauma psicológico em razão do crime, ela pode sofrer porque ela teve a sua
né, saúde sexual, sua dignidade sexual violada. Ela pode sofrer porque ela teve que ficar contando e recontando a sua versão inúmeras vezes, ou porque ela foi mal atendida, ou porque ela foi estigmatizada pela sociedade, ou porque ela tem medo, depois do crime que ela sofreu, de se tornar vítima de outros crimes. Tudo isso são instâncias de vitimização. Em termos didáticos, tradicionalmente, nós temos essas 3 primeiras características, que é o que aparece em 90% das provas. Mas há ainda algumas classificações adicionais, e que eu vou conversar com vocês aqui nessa nossa revisão final. O que é vitimização primária, para não errar em prova? Sofrimento suportado pela vítima em razão, direta ou indiretamente, da conduta do criminoso. Claro, todas as outras vitimizações só vão existir porque teve um crime na primeira vez, mas não é um regresso ao infinito. É direto ou indiretamente da conduta do criminoso, é vitimização primária. Exemplo, fui vítima de um crime de roubo, estou sofrendo porque eu perdi meu patrimônio. Pô, demorei tanto para comprar meu celular, minha carteira, meu relógio. Veio um criminoso e levou. Isso é exemplo de vitimização primária? Sim. Desenvolvi um trauma psicológico. Pô, não quero mais passar nessa rua, não quero mais trabalhar nesse lugar, não quero mais sair nesse horário. Isso é proveniente, direto ou indiretamente, da conduta do criminoso? Sim, é vitimização primária também. Tá? A vitimização secundária, também chamada de revitimização, é quando ela decorre da burocratização estatal, essencialmente nas fases de inquérito e processo, ou de um mau atendimento prestado pelo Estado. Então, vamos lembrar aqui daqueles exemplos que a gente sempre fala em sala de aula. Vítima de um crime sexual. Mulher foi estuprada, vamos imaginar esse exemplo. A polícia foi acionada, conseguiu deter lá o criminoso em flagrante, e o policial vai perguntar para essa mulher o que aconteceu. Ela vai contar lá para o policial que foi atender a ocorrência. Não raras as vezes, ela vai ter que explicar também para um oficial lá da polícia administrativa, né, que vai registrar essa ocorrência, ou que vai tomar as providências de onde encaminhar. Aí ela chega para a apreciação da autoridade de polícia judiciária, do delegado de polícia. O delegado vai chamar essa vítima, provavelmente para uma entrevista informal, vai falar, me conta o que aconteceu, para eu saber qual que é a providência que eu tomo. Aí depois vai ouvir formalmente essa vítima na presença do escrivão ou da escrivã. Só que já é a 3ª ou 4ª vez que ela está contando a mesma história no mesmo dia. Toda vez que alguém relembra um fato traumático como esse, está sofrendo de novo? Claro. Então isso é exemplo de vitimização secundária. Aí beleza, está lá, foi estuprada, infração que pode deixar vestígio, o que a gente tem que fazer? Exame de corpo de delito. Na mesma madrugada, chega lá no ML, quem que está de plantão? O médico homem. Para a mulher que foi estuprada, que foi violada, que já teve que contar a sua versão várias vezes, será que é saudável? Será que é prazeroso? Será que é confortável um exame absolutamente invasivo? Claro que não. O exame é necessário para demonstração da materialidade? É, mas é, obviamente, um exame invasivo. Aí depois o delegado encerra, indicia, o promotor denuncia, o juiz recebe a denúncia e meses ou anos depois vai lá para a fase processual. E essa vítima vai ter que fazer o quê? Recontar mais uma vez agora essa história. Tem que enfrentar a estratégia de defesa. Tudo isso é vitimização secundária. Também é vitimização secundária o mau atendimento prestado pelo Estado. Então uma vítima tomou um golpe lá, bobo, golpe do bilhete premiado. É bobo, mas não é bobo para a vítima, né, que perdeu. Ela vai lá no MP, por exemplo, eu queria contar que hoje eu fui vítima, depois eu descobri que é um golpe do bilhete premiado. O que o servidor público fala para ela? Nossa, mas você caiu nesse golpe hoje? Isso é uma anta. É isso que a vítima quer? Né, quando ela procura o Estado? Claro que não. Então ela está sendo o quê? Revitimizada. Né, por isso que a gente tem que investir bastante, né, em atendimento ao público. Né, essa é uma meia-culpa que a gente tem que fazer. A população não tem nada a ver se a gente está descontente, se a gente não ganha quando a gente merece, se a gente está bravo com o nosso chefe, se brigou com a patroa, se a sogra está na sua casa uma semana, está te deixando doido. Público nosso, a gente vai, né, vocês em breve serão servidores públicos. Nossa missão é servir o público. A gente deixa as nossas brigas para onde elas devem ser canalizadas. Isso é importante, uma vez que as pessoas vão nos procurar em momentos, né, em que estão absolutamente frágeis. Então é um exemplo, quando a vítima vai procurar, e ela é ali caçoada, ela é zombada, ela é estigmatizada. Né? A mulher chega e fala, eu fui vítima de uma violação sexual, de um estupro, numa casa noturna essa madrugada. A policial, mas você foi para a festa como? Sozinho? Você estava dançando com pessoa que você não conhece? Mas quantas bebidas você bebeu?
e aí começa ali, né, de alguma forma, a duvidar da versão da vítima ou constrangê-la. Claro que algumas perguntas são necessárias para a investigação, mas algumas podem representar, inclusive, né, revitimização. Fechado? Próximo bloco a gente volta aqui da vitimização terciária. Até já.